Bom dia, amigos. Hoje, 7 de janeiro de 2024, o primeiro domingo do ano de 2024. Vamos a cada domingo estar aqui às 8h30 da manhã para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, vamos ter certeza que nos serão acrescentadas. E vamos crer que Deus estará conosco cada dia desse novo ano, porque nós entregamos nosso caminho, nossa vida, nossos cuidados ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, seu Filho amado. Nós vamos cantar uma música, depois eu vou estar lendo mais um pedacinho do Evangelho de Lucas e depois a palavra. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Então, os planos nossos às vezes parecem ser frustrados, né? Mas os planos de Deus para nós são sempre os melhores. Por isso, vamos entregar nossa vida, nosso caminho, nossos planos ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E que nesse ano nós possamos confiar mais, crer, confiar, esperar, entregar tudo nas mãos de Deus. E se lutas ou tribulações nós tivermos que passar, Ele nos dará força para continuar a crer e a confiar no grande amor que o Pai tem por nós, porque nós somos filhos queridos do Pai. Amém? Então eu vou ler agora Lucas capítulo 2, continuando que eu comecei a ler sobre o nascimento de Jesus e de João Batista. E eu vou continuar a ler mais um pedacinho hoje e mais um capítulo ainda na semana que vem. Então, Lucas 2, eu vou começar no versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura.
3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E descendo com eles para Nazaré, era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No próximo domingo, eu vou ler a pregação de João Batista, continuando aqui no Evangelho de Lucas, porque é muito importante nós conhecermos os evangelhos. Às vezes as pessoas falam: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo, porque começam a ler em coisas mais difíceis. Nós temos que começar lendo a Bíblia pelos evangelhos, depois vamos para as cartas de Paulo, e conforme formos lendo, a gente vai voltando para o Antigo Testamento para confirmar, e assim crescendo, aprendendo nos grupos de estudo bíblico, nós vamos compreendendo mais e mais a palavra de Deus. E é muito importante nós compreendermos a palavra de Deus, como Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, assim também nós temos que crescer na graça, no conhecimento de Deus através da sua palavra, que é a Bíblia. O Novo Testamento, começando pelos evangelhos, e também o Antigo Testamento, que é sobre o povo de Israel, que é de onde nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Vamos orar, depois eu vou estar passando a palavra, o estudo bíblico de hoje para o Michel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, 7 de janeiro de 2024, que estamos aqui buscando ao Senhor, tendo esse culto, orando, lendo a palavra, estudando a Bíblia. Nós te louvamos e que nós possamos todo esse ano continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus. Ajuda-nos a crescer na fé, na esperança e no amor. Ensina-nos, Senhor, a sermos melhores, sermos realmente aqueles que demonstram que são filhos do Pai, porque o Filho é a representação do Pai aqui na terra. Como Jesus disse: importa-me estar na casa do Pai. A nós também importa estarmos junto ao Pai, sempre em comunhão com Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas famílias, onde quer que esteja um familiar nosso, que seja alcançado com a Tua bênção, com a Tua proteção, com a Tua cura, com a Tua libertação. Esteja com eles, guardando a cada um deles, e aqueles que estão internados, passaram por cirurgias, estão com alguma enfermidade, estenda a Tua mão de cura, de poder, de salvação. Ensina a cada um entregar os seus problemas, a sua vida nas mãos do Senhor, porque só o Senhor dará a solução para cada um dos nossos problemas. Acalenta, Senhor, o coração daqueles que estão tristes, enlutados.
Ó Deus, fortalece a fé de cada um, fortalece a nossa fé. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, que é o Teu Espírito Santo que nos dá forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que o Senhor tem por nós. Obrigada, Senhor. Fica conosco neste domingo, nesta semana. Abençoa a palavra agora que o Michel vai transmitir para nós, que o Teu Espírito Santo esteja sobre ele e que ele transmita tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele e dá-nos sabedoria e entendimento para compreendermos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o tema, vocês já estão vendo aí, já está escrito a respeito, o viver cristão. E para isso eu gostaria de ler o texto que está em Romanos, capítulo 13. Escolhi esse texto e esse capítulo e os versículos do capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 14, para fazer essa leitura introdutória. Mas o objetivo é nós entendermos os capítulos que estão em Romanos, do 12 até o 15, em que Paulo, depois de escrever essa carta aos irmãos em Roma, ele fala a respeito das boas novas do Evangelho em Cristo Jesus, das transformações que nós tivemos com esse encontro com Jesus, e no capítulo 12 nós paramos a vez passada em que ele fala a respeito da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Deixamos a velha vida adâmica e nos tornamos a nova vida cristão e não mais Adão. E essa nova vida nós já falamos o capítulo 12, os versículos 1 e 2. E eu quero dar continuidade depois do 3 em diante para falar sobre o viver cristão, é o que ele fala. Então, o tema é o viver cristão, e eu vou fazer a leitura no capítulo 13, mas vai abordar do 12, o 13, o 14 até o 15. No capítulo 13, o versículo 11 diz o seguinte: o dia está próximo, porque nós sabemos que a vinda de Jesus é certa, é segura. Ele disse: eu o voltarei, e todos vocês ressuscitarão e plenificará aquilo que vocês já receberam e como vocês andaram em comunhão comigo e com o Pai. E ele diz o seguinte: digo isso a vós outros, diz Paulo, que conheceis o tempo. Veja como é interessante, nós falamos sobre isso a vez passada. Conheceis o tempo. Domingo passado eu falei o ano aceitável do Senhor e a importância de revelar agora com as nossas vidas como cristãos o ano aceitável ao Senhor. E ele diz: vocês conhecem o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação, a plenificação de tudo está mais perto com a vinda de Jesus do que no momento em que nós cremos. Versículo 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, muitas pessoas, eu falei também a vez passada, mesmo cristãos,
continua ainda tendo expectativas para o novo ano que inicia. Agora o filho e a filha de Deus, o novo homem, ele tem perspectiva para o novo ano, que são as promessas de Deus, que nós já falamos a vez passada. Então quero destacar que com a expectativa, o homem espera, veja a palavra, ele espera no tempo, esse tempo que ele falou assim, nós já sabemos e conhecemos o tempo, nosso tempo é limitado, conhecemos o tempo da nossa vida. Ao homem foi dado viver uma só vez e depois disso o juízo. Já vimos isso, o complemento que estava lá em Isaías 61. Então, com a expectativa, o homem espera no tempo que algo aconteça segundo a vontade dele. E na realidade, quando o homem tem uma perspectiva da revelação de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, o homem cristão ele não espera, ele tem uma esperança no eterno, segundo a promessa e a vontade de Deus, como nós já lemos Romanos 12, 1 e 2 a vez passada. Quero fazer uma comparação que Paulo também faz, que hoje muitos cristãos, como os israelitas, naquela época, após serem libertos da escravidão, da condição da escravidão em que eles se encontravam, no caso do Egito, e os gentios na condição de pecadores, no mercado de escravos, libertos agora do cativeiro, eles antigamente não entraram na terra prometida, porque desejavam uma terra pretendida, segundo o seu querer, a sua vontade. Muitos querem viver esse ano pretendendo bênçãos que já receberam, mas querem um contexto de uma terra que eles pretendem alcançar e não de uma terra que Deus já deu, que é de posse e é algo que é pela graça. A semelhança do que o Senhor falou para Josué, quando libertou eles, e Josué caminhava com Moisés, símbolo da lei. Agora, Moisés diz, morreu, e diz que o Senhor fala com Josué. Então, se Moisés é o representante da lei e ele morreu, enquanto eles caminhavam pelo deserto, na interdependência de Deus, durante o dia aparecia uma nuvem, se a nuvem saísse, ele falou, anda. Se a nuvem parasse, eles paravam. Durante a noite, uma coluna de fogo, sempre Deus guiando, noite e dia. Se a coluna de fogo caminhasse, eles caminhavam. Se a coluna de nuvem parasse, eles paravam. Então era um mover de interdependência com Deus, em comunhão com Deus, caminhando pelo deserto. Se a nuvem ou se a coluna de fogo se movesse e os homens não fizessem segundo o que ela fez, eles ficariam ou para trás, ou eles andariam à frente numa expectativa, sem uma perspectiva, porque nós temos que ter a comunhão e o Senhor fará através de nós todas as coisas. Em nós e através de nós não são do Espírito Santo. Então, semelhante ao que ele falou para Josué, depois que acabou a lei, nós sabemos que vem agora o contexto da graça. E ele vira para Josué e fala a respeito de uma frase que é muito importante. Ele fala, tão somente ser forte e corajoso. E muito corajoso. Tão somente. É só isso que Deus está pedindo para nós nessa caminhada do viver cristão no transcorrer desse ano, para que nós possamos expressar com a nossa vida o ano aceitável ao Senhor. Tão somente ser forte e corajoso. Ser forte aqui, ele não está falando num contexto físico. Ele está falando que o Senhor é a nossa força. Ele está falando no sentido do Espírito Santo em nós, nos movendo para realmente expressar essa verdade, essas virtudes que nós recebemos de Deus. Então é ser forte no nosso homem interior, enquanto Paulo diz, enquanto o nosso homem exterior, ele vai definhando com o passar do tempo, o nosso homem interior vai se renovando, vai se fortalecendo. Forte e força é para o homem estar consistente quanto à sua fé.
com esperança, e não esperando alguma coisa, mas com esperança em tudo que ele já recebeu, e como um filho, uma filha amada, expressar isso no caminhar do seu viver. Mesmo sentindo-se limitado, fraco em alguns momentos na sua vida, tendo momentos difíceis no ano novo e no novo ano que nós estamos falando. Por quê? Porque o próprio Paulo entendeu e Deus revelou para ele que o poder, isto é, a força, se aperfeiçoa na fraqueza. Porque a força provém do Espírito Santo no homem interior. Por isso que a palavra diz, o Senhor é a nossa força. E não é na força do braço, e sim é do Espírito. Por isso que nós vamos encontrar muitos profetas que falavam no Antigo Testamento, e também a citação que ele fala, ainda que não floresça, ainda que não há julgado no curral, ainda que o Senhor continua sendo o fundamento da minha vida. A gente fundamenta a vida no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, nós vamos entender que ele também falou para Paulo, a minha graça te basta. Então já não é mais a lei que guia, não é o dever, não é a obrigação, não é ordenanças que guia a gente, mas é sim o entendimento da nossa nova natureza e de uma nova consciência para com Deus. Por isso que ele diz para Paulo, a minha graça te basta. No novo ano, não lute para manter as suas convicções e proteções temporais. Cresça nas suas convicções de fé e tenha segurança nas eternas promessas de Deus. Por isso que o hoje de Deus é o eterno dentro desse tempo, como nós já falamos a vez passada. Muitas vezes sofremos para manter a integridade, queridos, do corpo físico e mutilamos a nossa alma. Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, falando do tempo da vinda de Jesus, ele está falando, Paulo em Tessalonicenses 5:23 afirma o seguinte, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não permita que a sua expectativa de satisfação temporal, irmão, seja maior do que a sua perspectiva de completude eterna, para não ser inconstante, imperfeito, ingrato, pelo que você já recebeu graciosamente do Senhor. O Espírito Santo foi dado para estar com cada um de nós, é Deus conosco, para o homem crescer no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, e expressá-lo com a sua vida. Gálatas 6, de 11 a 17, Paulo também nos orienta como viver o cristão. Paulo afirma que ele se glorifica, ou ele tem glória, ou ele se gloria na cruz de Cristo e não na sua carne. Pois é pela cruz de Cristo, ele fala, o mundo está crucificado para mim, Paulo. E eu, Paulo, também, por causa da cruz, estou crucificado para o mundo. Porque eu sou uma nova criatura, um filho e uma filha de Deus. Que anda de conformidade, diz Paulo lá em Gálatas 6, de 11 a 17, que anda de conformidade com essa regra, paz e misericórdia permaneça sobre ele. Paulo também afirma trazer no corpo as marcas de Jesus. Essas marcas de Jesus, como homem, é ter a mesma forma de pensar, sentir e agir e andar em comunhão com o Pai. Não são do Espírito Santo. Por isso que eu quero agora voltar para o texto de Romanos, e o texto aqui é muito longo, e eu quero pegar alguns pontos apenas para nós entendermos o que é esse viver cristão que Paulo nos orienta. Então nós já vimos em Romanos 12, de 1 a 2, que ele fala para a gente ter uma nova vida, apresentando assim o nosso corpo. Corpo aqui, ele fala espírito, alma e a carne. Corpo, essa totalidade que forma o ser humano, como
um sacro ofício vivo, isto é, um sacrifício que é um sacro ofício, um ofício sagrado vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa forma de viver, que é chamado culto racional. Então, quando nós expressamos quem nós somos, um filho de Deus, nós estamos expressando o Pai numa forma de revelá-lo, num contexto de adoração. Isso se faz com trabalho, com aquilo que você faz com amor, desinteressado. E quando você faz, você já não está fazendo mais por nenhuma motivação a não ser para ajudar outros a conhecerem esse Pai e receberem as bênçãos que também você já recebeu desse Pai. E aí você então presta um louvor. Então, esse é um culto chamado racional, em que a gente faz com a nossa forma de viver. E ele diz ainda mais: não se conforme com este século. Transforme e renove a vossa mente. Experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já falamos. É esse Cristo vivo em cada um de nós. Em seguida, Paulo, eu gostaria que você viesse agora para as Escrituras. Paulo, no capítulo 12, versículo 3, ele fala assim: os dons espirituais. Veja que ele disse que o vosso espírito, a alma e o corpo sejam íntegros. E ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, Paulo fala, eu vou dizer para vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Eu quero que você entenda que o Paulo que está escrevendo aqui, e todo esse contexto que está aqui, que nós já falamos, depois você lê devagar em casa, releia novamente em casa, medite plenamente, não é uma ordenança para você fazer, querido. Não, a ordem que está sendo dada aqui é porque você é, para que isso seja a expressão do que você é. Como eu disse, não é pelo que você faz, é pelo que você é que você faz. Então, quando ele está dando esse contexto, parece ordinário, de uma ordem legal, não é para ser cumprida. Não, é para ser lembrada, como eu falei, para que você recorde quem você é. E isso aqui é uma expressão que sai espontaneamente de você. Se não está saindo, é que alguma coisa ainda está necessitando ser corrigida. E aí, quem vai fazer isso? O Espírito Santo, que vai nos ajudar para que a gente alcance esse conhecimento, não só de Deus, mas também de Cristo Jesus, para expressá-los com a nossa vida. Então ele começa falando aqui a respeito de algumas considerações que são fundamentais. Então vamos ver o que ele fala aqui do versículo 3 até o versículo 8. Sobre esses dons espirituais, ele diz o seguinte: não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, seja moderado na sua forma de pensar, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Há diferentes dons, ele fala, segundo a graça, mas há um só corpo, que é o corpo de Cristo, e há uma só unção do Espírito Santo. E aí ele fala assim: se profecia, segundo a proporção da fé. Se for ministério, diaconato, dedique-se a ele. Se for ensino, esmere-se em fazê-lo. Se exortar, se dedique. Faça com que a pessoa, quando você exorta, esteja junto dela e com ela para ajudá-lo nesse caminhar. E aí ele fala: o que contribui com liberalidade. O que preside, que está à frente, ele fala com diligência. E ele fala: e que exerce misericórdia, faça isso com alegria. E o que é misericórdia? Misericórdia é a ação do perdão, em que você deveria retribuir algo que foi dado a você e você não faz o mal que recebeu. Você faz o bem, transformando assim o que ele vai falar agora na sequência, quanto às virtudes recomendadas. Então usa sempre da misericórdia, porque Deus é bondoso e cheio de misericórdia. Só Deus é bom.
mas a gente faz o bem. Quem faz o bem não significa que é bom, queridos. Quem faz o bem é porque tem o Criador orientando e fazendo com que a sua vida, de forma moderada, seja uma expressão dele aonde a gente se encontra. Quanto às virtudes, ele vai falar do versículo 9 até o versículo 21. Ele começa falando a respeito de um amor que ele fala, o amor sem interesse, isto é, um amor sem hipocrisia. Então ele diz o seguinte: se apega ao bem. Não precisa lutar contra o mal. Ele fala assim: deixa o mal de lado, faça sempre o bem. Ame de forma fraterna, Filadélfia, sempre de forma como irmãos. Todos nós temos um só Pai e todos nós somos irmãos. Então ame assim. Honra uns aos outros. Quanto ao zelo, depois ele fala. Quanto ao cuidado, ele fala, no cuidado, não seja lento. E se ele usa o termo remisso, não seja lento. Ele fala, fervoroso de espírito para com o Senhor. Tudo que fizer, faça tudo como se fosse para o Senhor, não é para as pessoas. Contente-se na esperança. Seja paciente na tribulação, na oração perseverante. Aí ele vai falar o que você pode fazer. E ele fala, compartilhe as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade. Abençoe e não amaldiçoe. E aí ele continua falando, abençoe e não amaldiçoe quem te persegue. Alguém está te perseguindo? Não critique, não questione. Ele fala, abençoe. E aí ele fala que o sentimento agora, daqueles que estão alegres, você se alegra com ele. Daqueles que estão tristes, você também se entristeça com eles. Então tenha um contexto de empatia, de relação com todas as pessoas desse jeito. Aí ele fala, submeta-se ao humilde, não seja orgulhoso, submeta-se ao humilde, para que você desça a condição, como Paulo diz, com o humilde me fiz humilde, com o soberbo me fiz soberbo, então desça ao humilde, não seja sábio aos próprios olhos, faça o bem a todos, e não retorna o mal pelo mal que fizeram a você. Sempre faça o bem. Então não há luta contra o mal. Você tem que lutar contra o mal que há em você, em mim, em cada um de nós. E assim, ele está nos orientando, não é para fazer isso, se esforçar, querido, para fazer isso. Não. Ele está falando que isso é um princípio que um filho de Deus apresenta. E ele, como um pacificador, vai estar com essas características que ele está descrevendo aqui. Quanto depender de você, ele diz, tenha paz com todos os homens, porque um filho de Deus, ele é um pacificador. Então tenha paz com todos os homens. Quanto depender de você, porque às vezes o outro não quer ter paz, mas por isso você continua tendo a paz e expressando essa paz, para que ele possa ver o Senhor. Não vinga, deixa a ira de lado, transforma a ira numa ação do bem e não numa reação para pagar o mal com o mal. É isso que ele está falando aqui. Porque Deus diz, a mim pertence a retribuição daquilo que eles estão fazendo a respeito. Então, nós vamos ver que no final cada um vai ter que prestar conta da sua vida, queridos. Então nós temos que ter uma perspectiva eterna. Para onde nós estamos indo? Para a eternidade. E não uma perspectiva de um futuro ainda aqui, buscando uma expectativa de algo que possa acontecer de bom. Não, já aconteceu muito de bom. Agora a nossa expressão de um filho, uma filha de Deus, para expressar esse Deus onde nós nos encontramos. E aí ele fala o seguinte, ama o inimigo. Se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Isso vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. Ele vai tomar uma consciência que você não é um mal, que você é a expressão do amor de Deus. Isso tem que transformar a pessoa. Vença o mal com o bem. Isto é aquilo que eu falei, sempre faça o bem. Eu disse,
embora você não sendo bom, porque bom, o próprio Jesus disse, é só o Pai, ele mesmo não se incluiu como bom, quando chamaram bom, o mestre falou, bom, só o Pai. Se ele não se incluiu como bom, quem vai se incluir como bom? Ah, mas eu pratico bem. Ué, se você pratica o bem, é porque o bom está agindo a favor de você para que outras pessoas possam ver Pai através de você, porque ele nos fez para isso. Então, sempre pratique o bem. Tudo que fizer em pensamento, querido, palavra e obra no novo ano, considera e pondera consigo mesmo se está, presta bem atenção nisso, ajudando o outro por amor desinteressado, ou se você está agradando o outro por interesse, ou você está avaliando o outro por carência, criticando, questionando, discutindo, enciumado, cheio de cobiça. Veja o teu coração, seja sincero, não a respeito do que você expressa de você para o outro, mas seja sincero com você mesmo, que é coisa da tua carne. Analisa você mesmo, julgue-se a si mesmo para não ser julgado por ninguém. Quem julga a si mesmo não precisa ser julgado por ninguém, porque tem consciência de quem é. E então ele vai tendo essa transformação. É o que o Paulo está falando. Não é para se esforçar para fazer isso. É para você tomar essa consciência clara que nós agora somos uma nova criatura. Aí ele fala assim, agora você deve ter esse contexto de julgar as coisas sem condená-las, sem criticá-las. Julgar é necessário, porque senão você não consegue separar. Então o julgamento é necessário, mas não quer dizer que é para criticar, mas é para ajudar. Mas as pessoas não vão entender isso. Quando você quer ajudá-las, eles pensam que está criticando. Não, você está fazendo isso por amor, para que a pessoa possa ter uma vida que possa apresentar esse padrão que Paulo está dando. Não seja, assim, uma criança espiritual, sincera em expressar quem você é, questionando os outros, mas sim, sinceramente, se questionando a si mesmo. Aí ele vai para o capítulo 13. Ele diz assim, quanto à obediência às autoridades. Quanto às autoridades superiores, ele diz, toda autoridade foi constituída por Deus. Então, ele fala primeiramente do espiritual. Veja como é interessante como Paulo colocou isso. Depois ele fala da nossa alma, virtudes recomendadas. Aquilo que ele falou, acrescenta a vossa fé, aquilo que houve uma transformação no teu espírito. Agora você acrescenta as virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança, amor, para que você cresça em Cristo. São as considerações dos versículos 9 até o 21. Agora no capítulo 13 fala quanto às autoridades. Ele está falando agora quanto ao comportamento da carne, na ação nossa. Ele fala, sujeitai-vos às autoridades para você não ser condenado. Porque quando fazem o bem, todas as pessoas são louvadas por autoridade. Eu não estou falando em autoritarismo, eu estou falando em autoridade, são aquelas pessoas investidas, não é para serem servidas, são aquelas que são investidas para servir. Então ele falou, seja sujeitos a esses que servem. A sujeição não é por temor, diz Paulo, da punição, não. É por causa de uma consciência que você tem para com Deus. É o dever da consciência para com Deus, que você agora é um filho de Deus. Então tem muita gente que continua respeitando a autoridade por medo. Não, ele fala, não, é temor, é respeito, consideração, que agora como filho de Deus, você está expressando Deus através da sua vida. E aí ele diz o seguinte, paga a todos o que é devido. Aí ele fala, a quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Foi o que perguntaram para Jesus. Perguntaram para Jesus, é lícito pagar tributo a César? Ele falou, de quem é essa moeda? De quem é esse rosto na moeda? Eu falei, do César. Ele falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A quem? Tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Depois ele vai falar sobre o cumprimento da lei, é o amor. Capítulo 13, o versículo de 8 a 10.
E ele resume dizendo exatamente isso, a lei do amor. Aqui do versículo 11 ao 14 foi o que nós lemos. É sobre o dia da vinda do Senhor, que ele está próximo. E lemos que ele diz, desperta do sono. A nossa salvação agora está muito mais perto, porque na hora que você morrer, você já está lá. Tem gente que fala, estou esperando Jesus vir. Exatamente, assim mesmo que a gente está. Porque a gente tem consciência de quem somos. Então a gente, sabendo que vamos ter que prestar conta, não vamos aprontar nada. Deixa as trevas, se revista da luz, anda dignamente, em pleno dia, sem contenda, sem ciúmes, sem questionamento, sem crítica. Julgue todas as coisas, sem criticar, sem condenar, porque é necessário para você fazer diferenciação. Revista-se do Senhor Jesus Cristo. Nada disponha para a carne, ele diz, no tocante às suas concupiscências. E aí ele fala, no capítulo 14, ele fala, tolera os fracos na fé. Quantas pessoas não estão fracas quanto à fé? Ou tem apenas a crendice, a crença. São devotos, mas não um verdadeiro adorador. Adorar tem um sentido de evod, na palavra hebraica, que significa trabalho. Não expressa com a sua vida o fazer as coisas para ajudar, mas às vezes faz para agradar, como nós já falamos. Então ele fala, acolha, não para discutir as coisas da fé, acolha o outro. O outro não conhece o Pai, você é um filho, só pode revelar o Pai um filho de Deus. Então quem revelou o Pai para mim e vai revelar para você? Jesus Cristo. Quando é revelado para nós, nós como filhos devemos falar de Jesus para as pessoas, para que Jesus, naquela pessoa também, seja um Cristo nela, para revelar também o Pai. Então há uma tolerância para com os fracos na fé. Ele volta a afirmar, não julgues, mas faça isso no sentido de não condenar. E se julgar, não condena, não critica, mas é para ajudar. Tenha uma opinião definida em sua própria mente a respeito de tudo que você já alcançou pela fé, expressando ela com a sua vida. Aí ele fala, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Pois somos agora do Senhor. O versículo 10 eu quero destacar, ele fala, tu, porém, capítulo 14 de Romanos, o versículo 10, eu quero destacar esse final. Ele fala, tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos, veja a palavra, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos vamos comparecer. O tribunal de Cristo, na ressurreição final, todos passaremos pelo tribunal de Deus, porque no de Cristo é para galardão. No tribunal de Deus é para análise daquilo que nós fizemos, porque ele fala, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, todo o jeito dobrará, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aí ele fala da liberdade e da caridade, que vai do versículo 13 até o versículo 23. E ele está falando aqui a respeito da nossa nova forma de viver com justiça. Livres, libertos, mas sem, veja, comprometimento da nossa fé. E aí ele fala no 15, que eu quero encerrar, ele diz, imite a Cristo na simpatia e no altruísmo. E eu gostaria de ler o 15 agora para vocês, encerrando o que Paulo está falando. E volto a repetir, não é uma ordenança para você fazer, não, queridos. É uma orientação de quem você já é. Por isso, isso é algo que deveria ser natural a ser feito. Ele diz assim, ora, nós que somos fortes, lembra que eu falei do forte? Forte não é no braço. Nós que somos fortes espiritualmente, devemos suportar as debilidades dos fracos espiritualmente. E não agradar-nos a nós mesmos. E aí ele fala no versículo 2 do capítulo 15 de Romanos, para nós encerrarmos. Eu quero ler esse texto aqui. Portanto, cada um de nós
agrade ao próximo no que é bom, para edificá-lo, para a edificação do irmão, para ajudar o irmão. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Por isso que eu falei a vez passada sobre a cruz, que ele fala, tome a tua cruz e siga-me. É esse contexto. O ultraje muitas vezes é sobre você e você expressa isso na cruz, é lá que você vai expressar o Cristo que está em você. O Cristo que está em você só vai ser expressado no momento difícil que você está passando, de angústia, tribulação, de pressão, de situações de ultraje. E versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, presta bem atenção, queridos, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A palavra ela é pedagógica, não é um contexto de cumprimento ritual e de ordem, não é pedagógica, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, que eu falei na perspectiva e não na expectativa, tenhamos esperança. Tem muito cristão que ainda está esperando de Deus alguma coisa. Não, ele fala que nós devemos ter fé, esperança e amor. Enquanto vivemos aqui, expressão desses três elementos. Ora, ele volta a falar isso, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. A expressão que nós já falamos, ser a expressão desse pequeno Cristo em cada um de nós, para que concordemente a uma vos glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que concordemente, com o coração, e juntos a gente possa expressar Deus e Pai. Muitos estão expressando só um Deus. Não, estou falando o que Paulo falou, para expressar o Deus Pai, aquele contexto da divindade, que na cruz você expressa o Cristo, para realmente você compreender o verdadeiro sentido do Pai. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E hoje nós temos as promessas feitas por Cristo até a sua vinda. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, Paulo fala, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui ele vai depois continuar a explicação, quais as razões que o levaram a fazer essa viagem e ir até Roma com os irmãos. Paulo deixou isso para nós, isso serve como uma orientação, queridos, de uma ordem que não é dada para ser feita, é de uma ordem que ele considerou, por ter a graça de Deus e a unção do Espírito Santo, revelar para nós, escrevendo como seria a expressão de um filho, uma filha de Deus, para que o ano seja aceitável ao Senhor, porque o ano aceitável do Senhor nós já recebemos. E agora nós queremos um ano aceitável ao Senhor para cumprir o que falamos a vez passada, o Isaías 61, principalmente o versículo 11, onde todas as nações vão receber o louvor e a glória dessa revelação que está em Cristo Jesus, em cada um de nós, na expressão do Espírito Santo, para que Deus seja conhecido, não só como Deus, como Criador, Redentor de tudo, Mantedor de tudo, mas também como sendo o Pai, que está conosco e não nos abandona, cheio de graça, misericórdia e bondade, que a gente possa passar isso, para que as pessoas entendam esse Deus que é Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Nós vamos cantar mais um hino,
Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. E o Senhor quer que nós cresçamos, que nós sejamos cristãos amadurecidos, que sabem o que é o caminho do Senhor, que se entregam para serem dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, dirigir a nossa vida, o nosso viver, o nosso agir, para que possamos dar frutos, sermos cristãos que abençoam, que perdoam e que amam. Ó Deus, só o Senhor conosco nos fará sermos cristãos verdadeiros e darmos muitos frutos. Obrigada, Senhor, por esta manhã, por este culto. Derrama a tua bênção sobre nós, sobre todos aqueles que estão passando por tribulações e que pedem as nossas orações. Ajuda cada um deles a crescer, a se fortalecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas famílias, para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós, e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo domingo estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos.